Olá, pessoal. Então, retornando, a gente vai falando ainda de validação de dados, tá? A gente vai ver a parte de validação de textos, tá? Texto nada mais é do que texto em comprimento de texto. Por exemplo, eu quero saber eu quero dizer, por exemplo, que um texto aqui não vai ser nulo, tá? Nesse caso, eu posso dizer que ele tem que aceitar um mínimo quantidade X de caracteres. Vamos ver aqui, por exemplo, validação, né? Por exemplo, se eu vier aqui na caixa e escolher comprimento de texto, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho na parte de dados. Ele está me perguntando as mesmas coisas, tá? Ele está me fazendo uma série de questionamentos para fazer a comparação. Que eu desejo que ele compare? Bom, o meu desejo que você compare, que você trave, que você pare, é se ela for, eu quero maior, por exemplo, onde é que está maior aqui? Maior do que, por exemplo. Eu quero que esse campo tenha mais do que 5 caracteres, ok? Ok. Se eu tentar digitar, vou digitar tem números aqui, ó, ele não vai aceitar, tá? Mesmo em números ele não vai aceitar, tá? Se eu tentar digitar aqui, por exemplo, caracteres ou mesmo números, tá? Que tenham mais do que 5 caracteres, automático ele vai aceitar. Porém, eu ainda posso fazer outra validação. Por exemplo, aqui, ó, está entre. Eu posso dizer que tem um mínimo de 5 e um máximo de 10 caracteres, tá? Então, ok, vamos lá. Se eu tentar colocar mais aqui, ó, ele não vai aceitar, tá ok? Então, quer dizer, tem uma série de formas de você validar isso para que a pessoa escreva alguma coisa. Isso vale, por exemplo, quando é para botar nome de pessoas num cadastro. Por exemplo, aqui tem uma série de nomes. Se a gente olhar aqui, ó, nessa formatação padrão aqui, ó, tá? A gente tem uma série de nomes ali. Quer dizer, eu posso formatar tudo aquilo ali para que ele não aceite menos que 5 nomes, 4. No caso tem José ali, ó, que tem 4 caracteres só. Então, quer dizer, você pode limitar. E limitar também numa quantidade maior. Por exemplo, para não gastar tanta memória em sistema, a gente procura limitar em eventuais casos, né? De repente, um nome próprio não vai ter mais que 30 caracteres. Então, você limita. Tá ok? E quanto mais você limita essas coisas, mais leve vai ficando o seu sistema no final. Tá ok? Mensagem não muda nada, continua o mesmo processo. A única coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é uma outra coisa. Por exemplo, eu vou primeiro fazer com que ele pare, tá? Que ele dê um aviso, mas que ele não pare. Por exemplo, eu quero colocar aqui 4 caracteres. Percebam o seguinte, ó, ele me deu aqui, ó, o aviso padrão do Excel, tá? E ele já me perguntou aqui embaixo se eu quero continuar. Default ele vai me dizer que não, mas se eu disser que sim, ele vai continuar. Então, quer dizer, ele não vai parar, tá? Eu posso fazer uma outra agora que é o aviso, ó. Só informação, só título de informação. Por exemplo, dois caracteres ali, ó. Só título de informação, mas ele vai continuar, ele não vai nem perguntar se eu quero continuar ou não. Tá ok, pessoal? E em seguida, a gente vai ver aqui uma outra coisinha, ó, que é o seguinte, uma função que conta esses caracteres, tá? Então, às vezes a gente questiona, pô, mas eu vou aprender sobre comprimento de caracteres, mas não vou saber como funciona contar esses caracteres, né? Na verdade, a sintaxe dela é isso aqui, ó, igual, tá? Num ponto carac, tá? Caract, abre parênteses. E aqui você vai ter, por exemplo, eu quero contar isso aqui, ó. Tá? Eu quero contar esses dados aqui. Ele só me pede um argumento, tá, gente? Que é saber o local para contar. E eu cliquei aqui dentro e dei um contar. Pronto, ele contou que tem 20 caracteres. Tá? Essa função, ela está aqui também. Ó. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, em função, e vir aqui nas funções de texto, ó, por exemplo, funções de texto, tá? Número de caracteres. Vamos colocar aqui número de caracteres. Ele já vai me aparecer essa caixa aqui dizendo, ó, número de caracteres. Ele só me pede um argumento. O único argumento que ele me pede é esse cara aqui. Vamos botar aqui teste, por exemplo. Ok, 5 caracteres. Tá, pessoal? Então a gente viu aqui validar o comprimento de texto, né, na parte de validação, e também já aproveitou e viu uma função que é contar o número de caracteres. Tá ok, pessoal? Então até daqui a pouco.